Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que, a partir desse instante, a Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, a FAIP, apresenta o minicurso Brigadeiros Gourmet, na sua 3ª edição. Uma salva de palmas a todos os professores desta instituição, visitantes e aos futuros profissionais da FAIP. Também é com imensa satisfação que convidamos os componentes da mesa, que apresentamos os componentes da mesa de abertura de trabalhos do minicurso Brigadeiro Gourmet. Mantenedora e diretora acadêmica da FAIP, professora doutora Deise Maria Alonso Chimizo, representada neste ato pela senhora Tatiana Alonso Chimizo, diretora financeira. Prezados alunos, professores e convidados, em nome da Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, dou por aberto o curso Brigadeiros Gourmet, desejando a todos sucesso e aprendizado a esta comunidade acadêmica. Em pé, ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Solicito ao professor Tiago Leandro que apresente a bandeira ao centro do palco. Bendigo verde ouro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado.
mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Neste instante, apresentaremos os currículos dos palestrantes desta noite, como também a programação do evento. Chefe Tiago Leandro é docente da FAIP, especialista em cozinha brasileira e autoral. Acumula vasta experiência adquirida pelas regiões do Brasil, onde teve a oportunidade de fazer pesquisas e conhecer as culturas. Cria receitas na linha brasileira da gastronomia, sempre valorizando os pequenos produtores. Criador da plataforma que mais ajuda o produtor brasileiro, o Brasil na Mesa. Tiago também oferece consultoria na região de Marília e mapeia os produtores. Já trabalhou em hotéis como, por exemplo, o Grande Hotel São Pedro e Hotel Clube Med. A chefe Natália Martins, gastrônoma, chefe de cozinha, formada em gastronomia pela Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, pós-graduada em confeitaria e panificação pela Faculdade Metropolitana de Ribeirão Preto. Ela é empresária no ramo de confeitaria há 10 anos, amante da cozinha italiana e docente de confeitaria e panificação. Após a palestra, haverá sorteio de uma faca Brinox, com o nome do ganhador gravado. Evidentemente que esse prêmio será recebido após o dia de hoje, até porque a gente não tem tempo hábil para gravar o nome de vocês. Então a gente vai pegar direitinho o nome do ganhador, vai gravar e entregar o prêmio para vocês posteriormente, tá ok? Depois, como não poderia ser diferente, já que estamos falando da gastronomia da FAIP, haverá um delicioso coffee break após esta palestra, tá? E também todos receberão os seus merecidos certificados, tá? Até porque essa lista que eu passei para vocês aí, já é para a gente emitir o certificado hoje mesmo. Após o coffee break, vocês já irão receber os seus merecidos certificados. Solicitamos aos membros componentes da mesa de trabalhos que, desfazendo-a, se junte aos demais convidados para que assim possamos dar início às atividades do minicurso Brigadeiros Gourmet na sua 3ª edição. Passo a palavra nesse instante aos palestrantes dessa noite para darmos início a este grande evento. Muito obrigado a todos. Pessoal, boa noite. Todos aqui fazem brigadeiro para vender? Sim, não? E para consumo? Sim? Sabem fazer? Mais ou menos. E a história do brigadeiro, vocês sabem? Como surgiu? Não? Então a gente vai aprender um pouquinho. Por volta de 1945, o candidato Eduardo Gomes, ele se candidatou para o presidente da República. Naquela época, ele tinha, para poder arrecadar verba, ele tinha umas mulheres que faziam doces para vender. Então, por causa do final da Guerra Mundial, faltava muito ingredientes, faltava muitos insumos. O que elas faziam? Lá já existiam ingredientes como o leite condensado, inclusive o da Nestlé,
que foi o primeiro leite condensado que foi inventado. O que elas fizeram? Pegaram o leite condensado, colocaram na panela e dali elas acrescentaram manteiga e chocolate. E formou um brigadeiro. Por causa do slogan, era Brigadeiro Eduardo Gomes. Elas fizeram umas plaquinhas. Pode passar, por favor. Na plaquinha, elas fizeram assim: votem no brigadeiro, porque ele é bonito e solteiro. Fizeram o maior sucesso. Não só por causa da plaquinha, mas também por causa do brigadeiro que ficou gostoso. E daí elas venderam bastante. O brigadeiro não foi eleito, mas como o brigadeiro fez sucesso, elas então fizeram para vender. Daí, com o tempo foi passando, hoje a gente ouve muito falar de brigadeiro gourmet. Mas por que gourmet? Vocês sabem, tem noção de por que o gourmet? Gourmet significa ingrediente de qualidade, vamos dizer assim. Gourmet significa você colocar um ingrediente novo, um ingrediente melhor. Por exemplo, se eu acrescentar um chocolate belga, que é da Bélgica, já vira um brigadeiro gourmet. Se eu colocar uma noz, uma amêndoa, uma avelã, já vai virar um brigadeiro gourmet. A palavra gourmet tem a sua origem no francês arcaico gourmes, que por sua vez significa criadores de mercados de vinho. Embora a origem seja incerta e conte com ainda a influência direta do gourmet, guloso, mais certo é com a francesa que celebraram um vocabulário, eram chegado a uma boa alimentação. Atualmente a palavra aparece com um ideal cultural associado essencialmente à arte culinária de boa bebida e comida. Assim, um vinho ou um restaurante classificado como gourmet muitas vezes indica que o dito cujo é de alta qualidade. Então, se eu colocar um ingrediente de qualidade, eu estou fazendo um brigadeiro gourmet de qualidade. Não só na confeitaria, mas na culinária em geral. Tá certo? Deu para entender? Tá. Agora, sobre a massa base do brigadeiro. A massa base do brigadeiro nada mais é do que leite condensado, manteiga e creme de leite. Leite condensado integral ou semidesnatado. Há alguns meses atrás, houve aquela polêmica do leite condensado integral ter passado para o semidesnatado. Já ouviram falar? Por que isso? Qual que é a diferença do integral para o semidesnatado? O semidesnatado ele tem menor teor de gordura. Já o integral tem maior, que são 8% de gordura. O semidesnatado tem 6% de gordura. Altera na receita? Altera. O que a gente faz? Aumenta o teor de gordura na receita. Então, a gente aumenta a quantidade de manteiga mesmo, porque ele tem maior quantidade de gordura, e aumenta a quantidade de creme de leite, certo? Então, se eu usar um leite condensado integral, eu permaneço a quantidade de manteiga. Se eu usar o semidesnatado, eu aumento a quantidade de manteiga, ok? Agora, a massa base é o que eu falei: leite condensado, manteiga e creme de leite. A partir da massa base, eu posso fazer infinitas possibilidades de um brigadeiro. Por exemplo, se eu adicionar a partir da massa base, acho que não dá para enxergar direitinho, mais ou menos, mas eu vou falando. Depois a gente envia o slide para vocês, tá? A partir da massa base, se eu adicionar um coco, por exemplo, eu vou formar um beijinho. Ou, a partir da massa base, mais coco, e eu colocar uma ameixa, eu vou formar óleos de sogra. Se eu colocar uva, eu vou fazer óleos verdes. Se eu banhar ele no chocolate, eu vou fazer bombom de prestígio. Olha quantas possibilidades que eu posso fazer. Massa base, se eu colocar chocolate, eu faço um brigadeiro. Se eu banhar ele no chocolate, também eu faço um bombom de chocolate. Massa base, se eu colocar nozes, vou fazer um camafeu de nozes.
Se eu colocar amendoim, eu vou fazer um cajuzinho. Gente, é infinitas as possibilidades, tá? Vai da imaginação. Aqui eu tenho uma receita de um brigadeiro tradicional gourmet. Eu coloco 395 gramas de leite condensado, que seria uma lata, 100 gramas de chocolate ao leite, ou pode ser meio amargo, que fica um sabor mais suave, 10 gramas de manteiga, o ideal seria manteiga mesmo, por causa do teor de gordura, 100 gramas de creme de leite e 200 gramas de granulado gourmet. O ideal seria o gourmet mesmo, que ele é mais saboroso, tá? Brigadeiro de limão. Também uma lata de leite condensado. Zester de limão seria aquela raspa de limão, tá? 100 ml de suco de limão, 50 de leite em pó, 10 gramas de manteiga, 100 gramas de creme de leite e um açúcar cristal para passar, tipo para confeitar ele. Como que eu faço ele? O limão eu deixo pro final. Assim que a gente dá o ponto no brigadeiro, eu coloco o suco de limão no final, para prevenir dele talhar, tá bom? Brigadeiro de amêndoa nada mais é que a massa base só, e eu tosto a amêndoa na panela para ela ficar mais crocante e passo o brigadeiro na amêndoa. Fica maravilhoso, gente. E o brigadeiro de capim-santo. Todo mundo tem capim-santo no quintal, né? Vocês não dão nada para ele, mas esse brigadeiro é maravilhoso. Uma lata de leite condensado também, 10 de manteiga, 100 gramas de creme de leite, 50 gramas de capim-santo, 50 ml de leite. O capim-santo e o leite a gente bate no liquidificador, a gente peneira ele e usa só o caldo. E depois que deu o ponto, põe para esfriar, passa no açúcar para confeitar. E eu acho que agora acabou. Agora o professor Tiago passou uma listinha para vocês fazerem uma pequena empresa, né, Ti? Uma mini empresa de brigadeiro. Pode falar. Ferver o capim-santo com leite, põe tudo com leite condensado, creme de leite. Sim. Tipo uma infusão. Também, mas o ideal seria bater ele com leite. O que pode fazer também é uma infusão e bater também, que aí acaba pegando um pouco mais do gosto. Então vamos dizer, pede 100 gramas de capim, você tem 50, faça isso que você falou que ele vai intensificar o sabor. A Natália tinha falado do último slide e estava escrito brigadeiro de cachaça, né? Era isso? Com rapadura. A diferença é só trocou o suco do limão pela cachaça. Então você tem um brigadeiro de cachaça. Se eu quisesse um brigadeiro de caipirinha, como eu faria? Você? Manteria o limão, adicionaria a cachaça e aí você pode fazer açúcar cristal e raspa de limão, você teria um brigadeiro de caipirinha, tá bom? Então, quando a Natália fala das bases do brigadeiro, vocês conseguem entender que é uma base branca? Leite condensado, manteiga e quem quiser um pouquinho ele mais macio por causa da gordura, coloca creme de leite. E essa base branca, vocês podem fazer brigadeiro do que vocês quiserem. Um exemplo, vai lá. Boa pergunta. São duas opções. Se você colocar no início, até ele reduzir, né, que o brigadeiro nada mais é que uma redução que vai evaporar a água no fogão para ele virar uma massa. Se você adicionar no final, você tem aquele brigadeiro cremoso que normalmente tem em restaurante de copinho, que vai aquelas bolinhas preta e branca, sabe, que a gente come de colher. Adicionando no final.
Por quê? Porque ele não vai evaporar. Então, você tem uma massa de brigadeiro, adiciona o creme de leite para ele ficar cremoso, tá bom? Se for fazer esse cremoso, ele pode ser utilizado como recheio para bolo também, tá? Que fica sensacional. Alguma dúvida quanto a fazer o brigadeiro? Não? Sempre manteiga, tá? Nunca margarina, por causa da gordura. Que a margarina, todo mundo sabe, é uma gordura vegetal. E a manteiga é uma gordura animal. A margarina não é tão boa para a saúde. O brigadeiro também não é também, mas por causa do leite condensado. Mas uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas aí tem pergunta no público. Se fosse para fazer um brigadeiro saudável, como nós faríamos? Teria que substituir o leite condensado por um diet light, mas mesmo assim não seria tão saudável. E as pessoas também estão usando bastante tâmaras, né? Então eles adicionam cacau, todo mundo conhece tâmaras? Parece um exemplo, Nath, de tâmaras. Tâmaras. Parece uma ameixa, isso. Parece um tamarindo grande, uma ameixa. Batata doce também estão fazendo, né? E ela lembra bastante o gosto do chocolate. Então, quando você adiciona cacau, algum açúcar orgânico ou algum açúcar normal, você tem um brigadeiro saudável. Nem precisa do açúcar, desculpa, porque a tâmara já é doce, tá? Então, tem diversas possibilidades. Queria que vocês abrissem a folha de vocês e colocassem na última folha, que é essa com os números. Abriram todos? Todo mundo tem caneta? Você está faltando? Uma lá? Vocês dividem uma, vocês, né? Leva uma lá para eles, Nath. Duas. Leva todas, né? E a ficha de presença para pegar o certificado, todos responderam, né? Vocês foram o último, mas eu vi vocês respondendo. Todo mundo, né? Perfeito. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa ficha. Ela chama ficha técnica. No curso de gastronomia, a gente ensina nossos alunos a montar essa ficha no Excel. E ela tem leite condensado, uma unidade, né? Uma unidade. Marcando 4,25. E a manteiga, 10 gramas, marcando R$65 o quilo. O chocolate ao leite, marcando R$27,80 o quilo. Todo mundo achou ali no custo bruto unitário, né? E o creme de leite, que a gente coloca como opcional, caso você queira ele mais macio, por R$2,67 a unidade. Lá na última coluna, escrito lá embaixo, dá o total de R$8,90, certo? Lá na última fileira, né? R$8,90. Isso, mulher, ela tá esperta, era só para testar vocês. 8,9, isso mesmo. E lá em cima a gente coloca rendimento das receitas em porções, que tem 20 unidades, certo? E no custo da porção, dá 43 centavos por unidade, tá? Então vamos imaginar, se eu vendo por R$1, eu já estou lucrando, certo? R$1 hoje não é nada, né? Então daria para vender um brigadeiro por 2, se fosse um pouquinho maior, ou gourmet, como a nossa professora falou. E se tivesse dentro de uma caixinha bonita, daria para vender por bem mais. Então eu queria que vocês entendessem um pouco a ficha técnica. Todo mundo que monta restaurante ou vai para algum lado desse de cozinha, precisa saber disso. Então, um exemplo, ela está feita com brigadeiro, mas poderia ser um molho de tomate, né? No lugar do leite condensado, o tomate, o tanto que vai de salsão, de cebola, de sal, e ele daria o preço final de qualquer porção que vocês fossem fazer. O que é imprescindível para qualquer restaurante dar certo, ou qualquer empreendimento gastronômico, porque sem a ficha técnica, você não tem o preço unitário da sua porção. Não adianta eu falar, eu fui lá no Atacadão, comprei o leite condensado, paguei 5, o chocolate eu paguei tanto, e querer fazer na cabeça que não vai chegar. E o Excel ele já dá automático, tá bom? E aí a nossa proposta de fazer o curso de brigadeiro
Nós poderíamos chegar aqui e falar para vocês, igual nós falamos, olha, o brigadeiro faz assim, mexe com leite condensado, vamos para a cozinha enrolar. Só que a gente quer propor uma atividade diferente. A gente quer que vocês saiam daqui pensando como se vocês fossem fazer um pequeno plano de negócio. Poderia ser para qualquer empresa, poderia ser para uma empresa de bolo no palito, bolo no pote, o mesmo brigadeiro, uma casa de sonho, né, que todo mundo hoje em dia faz casa de donuts, mas acaba esquecendo o nosso sonho de padaria que é tão bom. E eu queria que vocês respondessem no de vocês, com toda a sinceridade, porque no final eu vou tirar um, apontando seja qualquer for, para a gente levar para dentro da cozinha para fazer como se fosse uma empresa mesmo, tá bom, de brigadeiro. Então, quando a gente terminar aqui, a gente vai para a cozinha, lá tem algumas massas de brigadeiro já pronta, porque senão não daria tempo de esfriar para a gente enrolar, né? Como todo mundo já falou que já fez brigadeiro, todo mundo sabe o tanto que demora para esfriar. Por ser uma massa muito quente, ela demora entre 3 e 4 horas para ficar bom. Se não saber o ponto, às vezes a gente nem sabe, porque ele fica mole, né? Então você tira, passado essas 3 horas, ele tem um ponto muito bom. Alguma dúvida, vocês? Nada? Nada? Então vamos lá. A gente coloca na primeira pergunta: qual o nome da empresa você daria para a sua empresa de brigadeiro? Qual o nome você daria para a sua empresa de brigadeiro? Aí escolha um nome que remeta a brigadeiro, mas também pode ser alguma coisa correlacionada com a vida de vocês. Na última aula que a gente teve uma mulher que colocou caseirinhos gourmet. A gente sempre dá um exemplo de Brigolândia, qualquer coisa que remeta a brigadeiro, tá bom? Vou dar uns 2 minutinhos para vocês, tá bom? O pessoal ali no fundo tá terminando ainda. A segunda pergunta é: qual local você poderia instalar a sua empresa para produzir os brigadeiros? E aí a pergunta é assim: poderia ser um ponto fixo em algum lugar do centro onde tem um movimento grande, né, de almoço, onde as pessoas passam? Poderia ser perto de uma praça, ou simplesmente poderia ser na casa de vocês, num quartinho ou numa sala separada, que vocês fizessem para vender para fora, ou vender para os amigos, ou quem estuda na faculdade, até mesmo vender dentro da faculdade para os alunos. Então escolha um local que vocês poderiam fazer a sua empresa que fosse viável. Se vocês tivessem um lugar para alugar, beleza. Se não tivesse, que seja na casa de vocês mesmo. Todo mundo colocou? Alguma dificuldade, alguma dúvida? Marcelo? Dúvida? E aí a última pergunta a última não, né? Tem a penúltima. Qual o público do brigadeiro de vocês? Variado o seu? Geral. E aí, se precisasse fazer um saudável, como que faz? Ou tâmara? Batata doce, ela já respondeu antes de você falar. Ele falou, e o vegano? Já estou, batata doce. Esses dias teve uma aluna nossa de gastronomia que trouxe no TCC dela um sonho vegano. E o recheio era de inhame, né, Nath? O recheio era inhame e a massa não ia ovo, não ia leite, e ficou muito bom, sabe? É um público que a gente acha que não come bem, mas com técnica e as coisas bem feitinho dá para fazer muita coisa legal, tá bom? E eu bato numa tecla com os meus alunos sempre: não existe ingrediente ruim, existe ingrediente mal feito. Mudar um pouco o foco, né, só para a gente dar uma descontraída. Quem gosta de jiló? Uma pessoa? Só uma? 2? A minha primeira aula, o Marcelo lá no fundo 3, a nossa primeira aula de cozinha brasileira, a gente traz um jiló e a gente descasca ele, tira aquela pele bem fininha dele, faz uma cavidade tirando a semente e a gente recheia ele com linguiça, queijo coalho e empana ele numa farofa de torresmo. Então ele lembra uma coxinha de... E aí todo mundo depois disso muda de ideia. Todo mundo fala assim: professor, a partir de hoje eu amo o jiló. Então não existe ingrediente ruim, existe ingrediente mal feito. Se você tem técnica, base para preparar um ingrediente, você pode ter certeza que
você mesmo muda de ideia e quem come também depois começa a repensar sobre aquilo. Colocaram o público, né? Colocaram? E aí na quarta pergunta a gente fala assim: quais seriam os sabores para compor o seu cardápio? Como vocês viram, a Natália deixou diversas possibilidades de fazer sabores. Professor, mas o sabor que eu colocar aqui, se a minha empresa for escolhida para fazer lá na cozinha, vai ter todos os sabores? Não, porque a gente não é adivinho, então tem alguns sabores muito bons lá e diferentes também, mas não necessariamente precisa ser. Oi? E a gente também tem uma base lá. E também tem leite condensado. Quem quiser fazer no fogo, não dá tempo de esfriar. Mas quem quiser fazer para entender, para fazer um conosco, para não deixar grudar do lado da panela, a gente faz junto também, tá? Tem cachaça, dá para fazer de caipirinha. Tem cachaça, dá para fazer de cachaça e rapadura. E tem limão e dá para fazer o de caipirinha, tá bom? Se vocês quiserem. E a outra? E aí a última pergunta, que é muito subjetiva, né? Qual o preço que você daria para o seu brigadeiro? Varia muito, né? Porque você pode ter colocado um público que não pagaria R$4 na hora do almoço numa sobremesa, que pagaria mas você pode colocar num lugar mais chique, um exemplo, um restaurante que funciona aos finais de semana em Marília, para deixar no balcão, que poderia ser por consignação, para vender por R$4. E não precisaria ter uma empresa, você poderia fazer na sua casa e deixar em consignação. Então o valor é muito subjetivo. Às vezes a gente tem uma loja e vai ser obrigado a vender por R$1, R$1,50, porque o público daquela localidade é o que vai consumir, e às vezes você pode fazer na sua casa e vender num lugar mais chique por R$4, R$3,50, tá bom? Nada, né? Você colocar 3. Responderam todo mundo? Terminando, vocês coloquem um nome na parte de cima, que aí eu vou recolher, vou sortear para a gente fazer. E no final, vocês peguem a folha de vocês para levar, tá bom? Porque é bem legal guardar isso daí. É um simples plano de negócio, mas que dá para vocês terem ideia para qualquer outra coisa. Poderia ser uma empresa de brownie? Poderia, né? Poderia ser um brownie recheado brasileiro com doce de abóbora e coco. Poderia ser um brownie recheado com a mesma batata doce. Poderia ser um brownie com massa branca e Oreo, que é o que todo mundo está fazendo hoje em dia. Então guardem. Oi? Pode recolher. A Natália vai recolher então, tá? Os que já têm o nome. E aí eu queria falar para vocês, depois daqui, como que vai ser. A gente vai sair daqui em direção à cantina, sabe? Ali tem uma cozinha do lado. A gente vai pedir para vocês colocarem jalecos. É como jaleco de hospital, sabe? Bem fininho, uma touca na cabeça. E eu não sei se o pessoal está exigindo para colocar a touquinha no pé. Se tiver, todos vão colocar, inclusive eu, tá bom? E antes de entrarem para lá, aqui no caminho tem banheiros. Eu peço que vocês lavem as mãos e passem álcool para enrolarem o brigadeiro, porque vocês, quando mexem com comida e que outras pessoas vão comer, vocês têm que ter atenção e responsabilidade redobrada, porque a gente não sabe quem relou nessa caneta que eu dei para vocês, a gente não sabe quem relou na cadeira. Então esse processo daqui para lá, só parem para lavar a mão e passar álcool, tá bom? E depois vocês entram para a cozinha para a gente confeccionar os brigadeiros lá. Bom, a princípio é isso, tá? Espero que todos gostem. A FAIP sempre está aberta para qualquer pessoa, também para os alunos, mas para qualquer pessoa que queira tirar alguma dúvida, conhecer a faculdade, se precisar de alguma coisa da minha área, que é a gastronomia, alguém precisar de receita ou mesmo querer fazer algum plano de negócio na cidade, não pensem, venha, procura, fala, olha, o professor Tiago deixou as portas abertas para eu vir tentar falar com alguém sobre ideias, tá? Que é super legal isso. E sintam
Sintam-se totalmente à vontade para fazer parte daqui, mesmo hoje, que vai ser bem legal. A cozinha vocês vão... É bem descontraído lá dentro, né? Aqui a gente fica um pouco sério. Lá a gente precisa dar uma relaxada. E precisando de qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Só sortear o nome de quem vai fazer. Deixa eu tirar um. Não, eles já pegam aqui, ó. Franciele. Você? Trouxe leite condensado, Franciele? A empresa da Franciele é de brigadeiro e não tem leite condensado. Pessoal, brincadeiras à parte, então vamos manter o nosso combinado. Lavar as mãos, tá? Passar álcool. Todas as portas têm um splitter de álcool para vocês, tá bom? Então, daqui para lá deve ter no mínimo 10 portas. Não deixem de passar, tá? Que lá vocês não vão usar luva, vai fazer na mão mesmo. Então, lavem bem, passem álcool, tá bom? E lá vocês pegam o papel de vocês. Todo mundo sabe, né, onde é a cozinha, a cantina lá no canto? Vocês vão reto naquela calçadinha branca lá, ó, até o final. É a última porta dela, tá? E aí a gente já está chegando lá. Obrigado, viu, vocês?